Como por exemplo, em Guarda, que nós temos o pastor John com a dona Iris, ela que vai nos contar o que Deus fez na vida dela. Acompanhe com muita atenção. Pastor John, dona Iris, sejam muito bem-vindos ao Morning Show. Muito bom dia. Muito bom dia, pastor João. Que Deus abençoe o senhor e a todos que nos acompanham aqui pela programação do Morning Show nesta terça-feira. Aqui na Universal da Guarda, hoje nós temos uma história de superação de uma pessoa que venceu seus problemas físicos e espirituais por meio da fé. Nós temos aqui hoje a história da Iris Parrula. Muito bom dia, Iris. Bom dia, pastor. Iris, conte para nós como era a sua vida antes de você chegar à Igreja Universal e antes de você conhecer a fé viva na Palavra de Deus. Então, pastor, antes de eu chegar à igreja, a minha vida era totalmente destruída, porque eu vivia angustiada, tinha uma tristeza dentro de mim que nada nem ninguém podia tirar ela, e eu estava doente. Comecei a ter um problema auditivo que eu não conseguia ouvir nada, e dentro de mim eu começava a ouvir barulhos que aquilo perturbava-me. Eu começava aos gritos, eu estava no meio da casa e começava a gritar. Os meus familiares ficavam desesperados porque falavam que eu era maluca, tentavam me ajudar, mas não conseguiam. Com quantos anos você sofreu esse problema de saúde? Aos 14 anos. Aos 14 anos. E foi isso que te trouxe até a Igreja Universal? Sim. E quando você chegou aqui, como é que foi o dia que você entrou aqui e o que aconteceu a partir daquele dia na sua saúde? Quando me foi proposto o convite de eu vir à Igreja Universal, foi porque eu tinha acabado de sair do hospital e, como eu não tinha dos ouvidos, já tinha corrido muitos hospitais, então falaram para eu vir à Igreja Universal, que seria a última porta onde eu bater, e eu aceitei. E quando eu vi, falaram para mim que se eu cresce eu seria curada, e falaram que aquele problema também tinha a ver com a origem espiritual. Fizeram uma oração em mim e aí eu já comecei a ver um alívio. Eu comecei a ouvir um pouquinho melhor do que eu estava naquele dia. Senti mesmo um alívio. E comecei a participar das reuniões de sexta-feira, da libertação. E foi aí que eu consegui ser livre desse problema. Então quer dizer, quando você chegou à Igreja Universal, você estava desenganada, né? Os familiares, as pessoas ao redor achavam que você tinha enlouquecido por conta daquele problema. Sim, senhor. E chegando na Igreja Universal, você lembra o dia que você chegou, o dia da semana que foi? Não lembro exatamente o dia, porque eu estava tão desesperada que eu não lembro. Mas o importante é que quando você chegou, você recebeu a oração da fé, você recebeu a palavra, e naquela palavra você creu. Você se apegou àquela palavra. Eu criei. E a partir dali, como é que foi? Você foi curada? A doença persistiu? O que aconteceu? Eu fui curada. Depois de eu batalhar e de ter lutado, eu comecei a ouvir melhor, eu comecei a ouvir bem e nunca mais eu voltei a ter um problema desse. Então, e depois que você recebeu esse milagre, a partir dali então você começou a buscar Deus. Eu estava na igreja, só que depois dentro da igreja eu me afastei. No caso, dentro de mim eu comecei a querer não saber muito das coisas de Deus. Quer dizer, mesmo depois de ter visto um milagre na sua saúde, de ter visto o poder de Deus, ainda assim você continuou, não se entregou totalmente, né? Você chegou, depois de ter recebido a cura, se afastar da igreja, se afastar da presença de Deus? Afastar da igreja fisicamente não, mas dentro de mim eu me afastei. Eu vinha nas reuniões, só que eu não ouvia nada da palavra. Eu estava corpo presente, mas o meu espírito não estava ali. Então tudo que ali, eu sabia que eu tinha que me entregar, sabia tudo o que eu tinha que fazer, só que eu não tomava atitude, porque eu tinha uma mágoa dentro de mim e essa mágoa era um ponto que eu não queria. E eu sabia que se eu não entregasse a mágoa, não teria como eu chegar até Deus. Então eu escolhi estar com a mágoa do que estar com Deus, mas vinha na igreja, não é mesmo? Quer dizer, você até teve um milagre do lado de fora, mas não do lado de dentro, né? Sim, sim. E é o que nós temos visto, muitas pessoas que até recebem os milagres, as curas. Hoje, terça-feira, por exemplo, é o dia da cura. Porém, mesmo com o corpo curado, livres de uma doença, de uma enfermidade, o interior ainda está tomado de um mal. Mas a partir de então você, mesmo estando na igreja, não ouvindo, não obedecendo, a palavra você foi recebendo, não é mesmo? Fui sim. E quando é que foi o ponto assim de mudança, a chave para você
buscar o milagre do Espírito Santo na sua vida? Foi quando eu estava numa vigília do ano, 2023, e eu assisti a um teatro no meio da reunião. E aquela palavra que foi junto com o teatro tocou em mim. E eu vi ali que se eu não me desfizesse da mágoa e de todos os ressentimentos e tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, eu não teria o Espírito Santo. E eu estava com uma decisão: ou eu me entrego ou eu nunca mais vou vir na igreja, porque inclusive nesse dia eu vi obrigada pela minha mãe e pelo meu irmão, porque eu queria ter passado a virada do ano em casa a dormir, eu não queria vir para a igreja. E nesse dia, quando eu entendi o que eu precisava de fazer, eu tomei essa decisão. Eu subi no altar, eu batizei-me, né, porque eu já tinha me batizado um número de vezes, mas não contou. Então aí eu me batizei e eu entreguei de facto toda a minha vida ali no altar. E quando eu desci, eu peguei a Santa Ceia e eu falei para Deus o seguinte: meu Deus, se o Senhor não vier sobre mim, eu vou voltar a fazer tudo errado. Se eu sair daqui sem o seu Espírito, eu vou voltar para a velha vida. Eu não vou mais colocar aqui os pés porque eu não tenho força. E foi aí que o Espírito Santo desceu em mim. Então, depois de algum tempo, você entendeu, teve a consciência de entregar a sua vida para Deus e o milagre então aconteceu. Como é que foi a partir daquele dia que você recebeu o Espírito Santo? Pastor, a partir desse dia tudo mudou, porque principalmente dentro de mim, né? Não sou mais triste, não sou mais angustiada e não tenho mais mágoa de ninguém. Pelo contrário, hoje eu falo com a pessoa, hoje eu cumprimento ela quando eu vejo. E principalmente a paz que eu tenho dentro de mim. Posso estar a passar por guerras, por lutas, mas a paz ela está dentro de mim. Então o milagre agora está completo, né? Sim, foi do lado de fora, na saúde, o problema de saúde foi resolvido. E o problema da alma também, não é mesmo? Sim, senhor. Muito bem, pastor João. Nós temos então essa história da Iris Parrulas, essa transformação de vida, não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. E se você, minha amiga, meu amigo que nos acompanha, nos ouve, deseja também essa mudança de vida para você, venha buscar. As portas da Universal estão abertas. Você, por exemplo, jovem que me acompanha, que me ouve, e você mora aqui na cidade da Guarda, a Iris está aqui na igreja à disposição para lhe ajudar. Hoje você faz parte do grupo jovem, do grupo da evangelização, e você tem ajudado outras pessoas que sofrem, outros jovens, né? Que sofrem com os problemas que você sofreu, não é mesmo? Sim, senhor, eu tenho ajudado, porque agora o que eu quero é que as pessoas que estão como eu estava, que recebam o que eu recebi. Pois bem, então você, jovem talvez, que está passando pelo que ela passou, você pode conhecer ela de perto e saber um pouco mais do seu testemunho e também buscar a esse mesmo Deus que transformou a vida dela e vai também, se você crer, transformar a sua. Hoje, terça-feira, a Universal da Guarda está de portas abertas. Nós teremos a reunião da cura e também estamos nesta fé, rumo ao dia de Pentecoste, para buscar o principal de Deus para a nossa vida. Você veja que, mesmo ela tendo sido curada, não tendo o Espírito Santo, ela estava dentro da igreja vazia, angustiada, tomada pela mágoa e a sua vida não andava para frente. Foi a partir do Espírito Santo que tudo se fez diferente. E o mesmo pode acontecer consigo. A nossa Universal aqui da Guarda, ela está na rua Antônio Sérgio, número 5, bem no centro aqui da nossa cidade, e as portas todos os dias estão abertas à sua disposição. Pastor João, muito obrigado por esse tempo, por essa participação aqui no programa Morning Show. Deus abençoe ao senhor, o pastor Vitor e toda a equipe de fé, e nós vamos ficando por aqui. Forte abraço. Muito obrigado, pastor John, e também a Iris e a todos aqueles que, ao acompanharem a história desta jovem, puseram-se a pensar: o que adianta, por exemplo, uma pessoa ter tudo, mas dentro de si não ter paz, não ter uma estabilidade emocional, psicológica, que é dada pela conexão com Deus. Veja só o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu quero que você preste atenção no versículo de hoje, pois diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, no versículo 10. Você vê que Jesus quer que nós tenhamos essa vida e vida com abundância. Mas será que ele estava a se referir ao ter muito dinheiro?
Se fosse assim, então as pessoas que são muito ricas não teriam depressão, não teriam complexos, traumas, ódio, não seriam frustradas no amor. A vida que Jesus promete com abundância é aquela que flui de dentro para fora, não é de fora para dentro. A pessoa que tem muitas emoções, por exemplo, a pessoa que tem condições para ir a festas, viajar, comprar isso, comprar aquilo, fazer tudo o que o seu coração deseja, na hora que ela está a comprar algo, a participar em algo, sente várias emoções. A pessoa fica empolgada, fica com uma sensação boa, mas passa. Como, por exemplo, quem consome drogas, na hora que consome, aquela sensação boa vem, porém, passa, acaba. Isso é a pessoa que vive com as coisas exteriores, ela tenta trazer do exterior a felicidade para dentro dela. Mas a felicidade que Jesus promete é aquela que vem de dentro para fora. Você está bem, você tem vida, você tem força, você tem coragem, tem paz em meio aos momentos difíceis, você está bem, tem estabilidade. E isso faz com que você tenha atitudes, escolhas, tome decisões que beneficiem a sua vida. E quando você tem essa paz, essa estabilidade, é impossível você não ter uma vida plena e essa vida em abundância que Jesus promete. Porque dentro de você, você está bem. E só o Espírito Santo pode nos dar essa preciosidade da paz, da estabilidade, da satisfação constante. Você vive satisfeito, você vive alegre, porque há muitas pessoas que quando perdem algo ou perdem alguém, a vida acaba. É como se a vida para aquela pessoa acabou. Por quê? Porque ela estava a depender 100% das emoções que aquele algo ou alguém traziam para ela. Mas quando acaba, acabou também a vida da pessoa. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você tenha uma vida em paz, começando no seu interior e se refletindo para o seu exterior. Nós vamos a um intervalo que fala sobre estes 50 dias rumo ao Pentecostes para todos os que querem o Espírito Santo. Da ressurreição até ao dia de Pentecostes. 50 dias marcaram o início de um novo tempo. Dias que transformaram homens comuns em testemunhas vivas do poder de Deus e que culminaram na maior promessa: o Espírito Santo. "50 dias rumo ao Pentecostes". Saiba como participar no Santuário da Família de Deus ou numa Universal mais perto de si.